Olá, que bom ter por aqui novamente. Tudo bem com você? Se você me segue no Instagram, já reparou que eu posto diariamente a performance dos 3 principais índices americanos, mas eu também posto outros índices que ajudam a complementar a análise naquele dia. Nesse vídeo vou te mostrar sobre cada um deles e como você pode se beneficiar com essa análise complementar em seu portfólio de investimentos. E se você é novo por aqui, eu sou o Adalberto, esse é o canal Investindo Sem Fronteira. Aqui nós falamos sobre investimento em renda variável para o longo prazo, com investimento tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E caso você goste desse vídeo, será ótimo ver o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Lembrando que tem vídeo novo no canal todos os domingos a partir das 7 horas. Bom, só para recapitular, esses são os principais índices americanos. Você consegue observar informações sobre eles, inclusive nos noticiários. Eles são indicadores bem difundidos pela mídia. Então nós estamos falando do índice Dow Jones, do S&P 500 e do índice da Nasdaq. Eu aproveitei e já incluí o Nasdaq 100 aqui, que nada mais é do que as 100 maiores empresas que estão contidas dentro do índice da Nasdaq. Mas se você quiser saber mais sobre esses 3 principais índices, eu vou deixar um card aqui em cima onde eu te explico sobre cada um deles, sobre rentabilidade, sobre histórico. Inclusive se você tiver interesse de investir em algum ETF que replique esses índices. Mas o objetivo principal desse vídeo é a gente conhecer sobre aqueles outros índices que eu comentei. Então a gente vai começar com o índice Russell 2000. Esse índice ele é a composição das 2.000 maiores small caps americanas. Isso mesmo, as 2.000 maiores, no sentido de maior e melhor, ou seja, no ranking de todas as small caps americanas é feito o ranking das 2.000 melhores e maiores, e a composição desse índice é justamente esse indicador. É possível investir nesse índice. No caso aqui, o que eu estou te trazendo é justamente o ETF, um dos melhores ETFs que eu achei para que replicam esse índice. Então a gente tem o ETF IWM. Ele é um ETF criado pela BlackRock. Ele foi criado em 2000. Esse índice ele possui um custo de 0,19. Atualmente ele possui mais de 66 bilhões de dólares em ativos que fazem a composição desse índice. E ele tem uma liquidez média diária de em torno de 5 bilhões de dólares. Então é um índice bem relevante, com bastante liquidez. Aqui embaixo você pode observar alguns outros concorrentes, mas quando eu comparei pelo tamanho, esse acabou sendo maior e melhor. Falando um pouquinho sobre performance desse índice, então o índice Russell 2000, ele nos últimos 10 anos teve uma performance de 11,67%, o ETF, que é esse IWM, 11,68%. Então ele está conseguindo replicar bem esse índice daqui. Bom, vou até tirar o zoom, tá? Só para a gente continuar analisando um pouquinho mais sobre esse índice. Quando a gente olha os setores, a gente está observando uma distribuição relativamente linear no setor financeiro, então em torno de 21%. Deixa eu aproveitar e dar um zoom também aqui para a gente observar melhor. Então tá aqui, o setor financeiro em torno de 21%, o setor de saúde em torno de 18%, consumo cíclico em torno de 15%, tecnologia 13%, indústria 13%, e aí os demais setores com valores bem menores. Quando a gente olha as principais empresas, as 10 maiores empresas que compõem esse ETF, a gente pode observar que como ele é um ETF que tem mais de 2.000 empresas diferentes, acaba que ele é bem diluído. Pode observar que a empresa que mais tem representatividade é só de 0,64%. As 10 maiores representam algo em torno de menos de 4%. Então ele é um indicador que tem uma composição bem grande de empresas. Então o legal desse índice é a gente conseguir analisar como é que está o mercado de small caps. A gente está olhando uma gama bem grande de empresas, e aí ao longo dos dias, quando eu passo a performance desse índice, como é que a gente lê essa performance? A gente simplesmente analisa como é que está o mercado de small caps, como é que ele está reagindo a riscos sistêmicos que a gente tem no dia a dia. Outro índice que eu costumo divulgar também é esse Small Cap 600 Value.
São empresas também small caps, obviamente que o número 600 aqui representa já a quantidade de empresas, então a gente está falando em torno de 600 empresas, um volume bem menor. Aqui nesse caso a gente ainda tem uma outra composição, que são small caps de valor, ou seja, são aquelas empresas que não estão buscando crescimento, são aquelas empresas que elas têm uma performance, né, comparada com a bolsa, uma performance com valores baixos, né, abaixo de 2 bilhões de dólares, essas empresas costumam ser avaliadas. É uma empresa que ela consegue ter uma receita constante, mas não é nenhuma empresa que vai crescer e vai se tornar uma grande empresa na bolsa. Então são aquelas empresas bem regulares, vamos dizer assim. Caso você queira investir, uma possibilidade é esse ETF JS. Aqui embaixo eu também deixo outros ETFs que você pode analisar, mas mais uma vez, né, olhando pelo tamanho, esse foi o melhor ETF. Ele também foi criado pela BlackRock, também no ano de 2000. Possui uma taxa e uma despesa de 0,18%, então são valores bem baixos. Possui uma gestão em torno de 9 bilhões na sua carteira e tem uma negociação média em torno de 60 milhões. Quando a gente olha a performance dele, né, deixa eu dar um zoom aqui, observando a performance do índice nos últimos 10 anos, algo em torno de 12,67, e aí o índice aqui conseguindo acompanhar essa casa dos 12%. Quando a gente olha aqui os top 10 setores, né, então a gente tem uma maior composição no setor financeiro, ou seja, aquela questão de regularidade que eu falei, né? Pensando num banco, um banco regional. Nos Estados Unidos tem muita questão de ter bancos regionais. Então, um banco regional, ele é um banco que não vai conseguir abranger todos os Estados Unidos. Ele atende aquela região, ele não tende a crescer, mas ele também não tende a diminuir. Então, assim, é aquela empresa de valor mesmo que ao longo do tempo sempre vai existir com aquela periodicidade constante. Então, até por isso faz sentido ter o setor financeiro, né, como um dos mais representativos desse ETF. Na sequência, consumo cíclico e industrial, aqui compondo os 3 maiores setores. Quando a gente olha aqui as empresas, né, então tem fundos da BlackRock e algumas empresas, se a gente observar, a GameStop foi um caso bem interessante. Ela aparece tanto no Russell 2000, quanto no próximo índice que a gente vai ver. Então acaba que uma empresa, muitas vezes, ela pode ser classificada, né, em mais de um índice e compor mais de um índice. Nesse caso aqui, as 10 maiores empresas já representam algo em torno de 9%, então um valor quase o dobro, né, comparado com a outra, justamente porque tem menos empresas, né? Aqui a gente está falando de 600 empresas. O próximo índice é o Small Cap também, 600 empresas, só que aqui a gente está falando de empresas de crescimento. Então, provavelmente, tendem a ser empresas novas que estão crescendo, tendem a ser as empresas do futuro. Aqui eu também achei um ETF, o IJT, como um índice que você pode, um ETF, né, que você pode investir nele para compor esse índice. Também ele é da gestão da BlackRock, também foi criado em 2000, tem uma taxa de 0,18, uma gestão aí algo em torno de 6 bilhões e uma negociação média em torno de 24 milhões. Percebam que esse ETF ele é menor comparado com os dois primeiros. Dando aqui um zoom na performance dele, né, se a gente for olhar aqui o S&P, ele, na hora que eu estou fazendo esse vídeo, eu não consegui informação especificamente do índice, né, da performance dele, mas se a gente for olhar o índice, nos últimos 10 anos, ele teve uma performance de 13,17%, então também uma performance bem interessante. Olhando aqui os setores, né, então estamos falando de tecnologia, faz sentido, né, então empresas novas que estão crescendo, devem ser as futuras empresas, aí, as grandes futuras empresas, então tecnologia tem tudo a ver. Setor de indústrias e setor de saúde são dois segmentos que também puxam muito essa questão de tecnologia, assim como consumo cíclico e um pouco mais atrás do setor financeiro. Quando a gente olha as empresas, né, então a gente está vendo empresas como Croc, Sai, Omnicell e etc. O valor é um pouquinho maior, em torno de 10%. E aqui também, né, um caso interessante, aparece a GameStop como uma empresa também classificada como crescimento, né? Eu particularmente acho que não é isso, ela é uma empresa que, como ela teve muito aquela especulação no começo do ano, final do ano passado,
Então acabou que ela está aqui de forma errada, ela não deveria ser uma empresa de crescimento, deveria sim talvez ser classificada uma empresa de valor. Mas sempre que tem uma reclassificação do índice, eles costumam alterar as empresas dentro do índice. Então, ao longo do tempo, as empresas mudam. Então, não precisa ficar muito preocupado em garantir que a empresa A ou B está dentro do índice, né? A grande vantagem desses índices passivos é justamente essa alteração, né? Eles sempre estão tentando ficar mais fiéis possíveis ao índice, então, consequentemente, tem sempre esse rebalanceamento da carteira. E, por último, dois índices, eu trouxe aqui os dois de uma única vez, são índices relacionados à sustentabilidade. O primeiro deles é esse FTSE for Good, e aí também a mesma coisa, né, olhando as 100 maiores empresas. Então, são dois índices que representam empresas ligadas à sustentabilidade. Percebam que esse índice ele exclui empresas relacionadas a tabaco, armas nucleares, sistemas de armas convencionais, indústria de energia. Então ele é um índice que está mais ligado à sustentabilidade. Eu não consegui localizar nenhum ETF que replicasse nenhum desses dois índices. Eu encontrei simplesmente ETFs que replicam ou algum item de sustentabilidade, né? Por exemplo, esse caso aqui ligado à baixa emissão de carbono, ou alguma coisa mais ligada ao meio ambiente, né? Deixa eu só dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Então, aqui esse índice ligado à emissão baixa de carbono, ligado ao meio ambiente. Então, tem aqui algumas opções. Como o valor deles é baixo, né? O único que é acima de 1 bilhão é o primeiro, o resto fica tudo abaixo desse. Não acho boas opções, né? Se a gente está pensando em investimento a longo prazo, não está me parecendo aqui bons ETFs para a gente compor a nossa carteira. Talvez uma gestão um pouquinho mais arriscada poderia ser algo para a gente trabalhar, mas de qualquer maneira fica aí a lista. E aí, para fechar o vídeo, né, a gente tem aqui então, esse daqui é justamente o retrato que eu posto diariamente. Então a gente tem aqui, né, a performance do Russell 2000, ou seja, esses três aqui, né, a gente tem a performance das empresas de small caps. Então o que eu estou analisando aqui na parte superior? Empresas grandes, consolidadas, empresas que puxam esses índices, então são as empresas de valor, ou seja, aquelas empresas que tendem a ficar aí por muito tempo. Aqui embaixo, as empresas que estão em crescimento ou empresas que dificilmente vão crescer, mas que têm uma certa constância na sua entrada, na sua receita, no seu lucro, enfim. Mas são empresas aqui que podem surpreender para o futuro. E aqui uma pegada um pouco mais ligada à sustentabilidade, né, para a gente acompanhar como é que está a sustentabilidade, como é que está a performance das empresas relacionadas a esses índices. Bom, dessa forma, né, a gente consegue dar uma olhada geral um pouco mais ampla no mercado americano, então a gente consegue associar empresas que têm crescimento com empresas que já estão consolidadas, com empresas de tecnologia, com empresas tradicionais, empresas de sustentabilidade. Então é uma maneira da gente ir acompanhando esse mercado americano. Lógico que a estratégia de investimento desse portfólio tem mais a ver com como você quer atuar. Então, se você gosta de comprar empresas específicas, você vai investir em empresas que podem ou não pertencer a esse índice. Se você gosta de índices referente a um grupo de empresas de alguns setores, eu trouxe aqui algumas opções. Tem diversos outros vídeos onde eu mostro outros índices também que você pode se interessar, por exemplo, relacionado a cannabis, etc. Eu vou deixar o vídeo desse caso específico para você dar uma olhadinha aqui. E, enfim, então aí você pode montar a gestão da sua carteira com empresas, índices e etc. Lembrando sempre, né, que isso não é uma recomendação de investimento, é só uma forma instrutiva da gente conhecer mais sobre o mercado americano, o mercado brasileiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso não tenha se inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreve, deixa seu like, acho que é bem importante aqui para o canal. Então é isso, um abraço, see ya!